Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês uma aula em que eu vou fazer a correção dos exercícios das páginas 14 a 20, tá? Eu já havia deixado esses exercícios antes do recesso para vocês realizarem as atividades em casa. Foi logo depois daquela nossa última videoconferência, né? Sobre as figuras de linguagem, que eu passei um vídeo com músicas, fui falando sobre cada figura de linguagem, lembram? Então, então eu vou dar continuidade, né? Nós estamos retornando a semana aí de aula, estamos finalizando então as notas de AV2, né? Então eu preciso fechar com vocês essa matéria. Então prepara aí seu livro, pega o livro para acompanhar comigo aqui, para você fazer as atividades, porque no final dela eu vou deixar uma instrução de atividades que vale nota, é lógico, né? Então assim, conforme eu for explicando a atividade aqui para vocês, conforme eu for corrigindo a atividade, eu já vou explicando novamente cada figura de linguagem, tá? Lembra que eu falei que não precisava se apavorar, eu sei que são muitas informações sobre figura de linguagem, a gente vai pegar cada uma delas devagar, vamos analisar cada uma, mas para isso eu preciso que você dê atenção, que você acompanhe e pense aqui junto comigo, tá? Figura de linguagem não é decoreba, tem que analisar o contexto, você precisa pensar, você precisa comparar palavras, ok? Então, pega esse material. A gente vai começar com a página 14, tá? Então, deixa eu, enquanto isso, preparo aqui, você prepara aí. Ok? Momentos eu sair, em outros eu apareço para falar com vocês. Então, vamos lá, gente. Na página 14, eu não copiei todos os enunciados, eu vou lendo aqui no iPad, tá? E você acompanha aí no seu livro, porque tem textos grandes, enunciados grandes, então não tem necessidade. O que importa é o que está aparecendo aí para você, tá? A gente vai começar falando sobre a metáfora e a comparação, tá? Lembrando que a gente está aqui trabalhando figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem, elas são muito subjetivas. O que é isso? Elas dependem muito da imaginação, da criação, do sentimento, da emoção do autor, né? Daquela pessoa que escreve, tá? Então ele pode sim brincar, vamos dizer assim, com as palavras, né? Ele se utiliza de palavras fora do seu sentido real, por isso o sentido figurado, tá? Para dar um novo sentido, um novo significado, para fazer comparações, ok? Então vamos lá. Nós temos duas muito parecidas. Na verdade, até a essência delas, né? Porque tanto a metáfora quanto a comparação são figuras de linguagem que comparam um objeto, uma coisa, um substantivo, alguém, pessoa, a outra coisa, outro objeto, enfim. Então elas trabalham com a comparação. Só que a metáfora, eu sempre digo assim, é uma comparação direta. Ela não precisa de uma conjunção, de um termo, de um elemento, dizendo que isso parece com aquilo, entendeu? A comparação precisa. A comparação ela sempre vai se utilizar do como, do cujo, do qual, né? Que são os termos, são os elementos que acabam aí afirmando que acontece uma comparação. Já na metáfora, não. A metáfora ela traz um sentido de comparação, mas não se utiliza de nenhuma partícula comparativa. São essas que eu falei. Como isso, como aquilo, feito isso, tal qual, tá? É, ela ela se utiliza das palavras direto para poder fazer aí então a comparação entre uma coisa e outra. Ele geralmente vai usar o verbo, né? Isso é, entendeu? Ela é uma flor, por exemplo, né? Ela é uma flor. O que é isso? Ela é uma flor. É uma pessoa, ela não é flor. Mas quando ele se utiliza desse exemplo, por exemplo, ele quer dizer que a menina é delicada, é perfumada. Então, se utiliza de características que pertencem à flor, atribuindo à menina, tá?
Foi um exemplo rápido que eu dei aqui. Vamos então para o exercício da página 14, lá no número 1. E esses exercícios aqui, gente, presta atenção, eles todos estão relacionados ao texto que eu pedi o resumo. Lembra que eu pedi o resumo do conto? Então, todos eles estão relacionados a trechos retirados daquele texto. Então, qualquer dúvida, você volta lá no início da página do seu livro, né? E aí você vai verificar o texto lá, tá? Então, primeiro diz assim, acompanhe aí no seu livro, essa parte não está toda aqui no slide, tá? Então, acompanhe no seu livro, página 14. Tudo estava pronto quando, na escura costura da noite com o mar, olha só, repara esse trechinho aí, na escura costura da noite com o mar, uma enorme lua começou a brotar e, aos poucos, achatada sob o peso do céu, foi subindo, cada vez mais clara. O que ele quer? O que o exercício quer aí na letra A? O verbo brotar, ele está empregado em seu sentido próprio, né, no seu sentido real, ou está no sentido figurado? E que significado tem nesse parágrafo aí? Então, olha só, a gente sabe que significa brotar no sentido real, né? Tá nascendo, tá surgindo, tá começando a aparecer alguma coisa, não é isso? Sentido real de brotar. Então, aí quando você volta lá para o texto, ele quer saber se esse verbo tem o mesmo significado que a sua realidade semântica traz. Então, olha só, tudo estava pronto quando na escura costura da noite com o mar, uma enorme lua começa a brotar. Lua brota, gente? Não, né? Lógico que isso aí é um sentido o quê? Figurado. Então, o que ele quer dizer? Que ela começou a surgir, né? Ela começou a aparecer, tá? Então, você percebe aí que ele se utiliza de um verbo, tá vendo? Para dizer, né, que a lua está surgindo, ok? E aí você põe a sua resposta dentro do entendimento aí que você teve, tá? O verbo brotar, ele está empregado em sentido figurado e o seu significado é aparecer, surgir, né? Bom, na letra B, que metáfora é usada para fazer referência ao horizonte? E aí? Nesse trecho que eu li, ó, tudo estava pronto quando na escura costura da noite como o mar. Com o mar, né? Com. Uma enorme lua começou a brotar. Então, olha só. Ele quer a metáfora em que faz referência ao horizonte. É justamente esse trecho que eu li. Escura costura da noite com o mar. Se você parar para pensar, imagina aí, né? Você tem a noite, aí você vê que vai se aproximando, né? Se a gente olha para o horizonte, ele está bem próximo, ali se une, né, ao mar. E aí a gente tem a ideia de que será que é uma coisa só? Será que termina ali? Será que é uma união ali? Por isso ele usa o termo costura, tá? Para fazer referência a essa união aí, essa proximidade da noite com o mar. Isso aí é uma figura de linguagem, tá? Isso aí é uma metáfora. É quase que assim, parece, né? Mas não é. Então é se utilizar de uma palavra com o sentido de outra, tá? Então vamos para a próxima. Na letra C. Tá dando aí para pegar, né? Então, quero ver todos os exercícios nos livros, tudo atualizado, hein, gente? Vamos lá, letra C. Observe o uso da rima. Agora existe uma rima. Olha só. Existe um som final que é fechado e um som aberto entre as palavras que rimam. Então você tem escura, costura e lua. Percebeu? Figura de linguagem tem que prestar muita atenção, tem que dar ouvidos, né? A essa questão aí da fonética, do som, tá? Então, quando a gente fala preste atenção, né? Não estou querendo ser chato, eu quero que você realmente escute, que você dê atenção para você perceber. Porque figura de linguagem, como eu falei, não é decoreba, você vai precisar perceber. E à medida que você dá atenção a uma leitura, né, mais detalhada,
a ouvir o que eu estou falando, você vai conseguir identificar. Então, olha só, escura, costura e lua. E aí você tem em oposição as rimas abertas, mar e brotar. Então, repara que o som de escura, costura e lua são os sons fechados e elas rimam, né? Escura, costura e lua. Terminação final. E mar e brotar, repara, o som do A ele é aberto, né? Então você tem aí uma rima aberta, tá? E ele quer saber que efeito é esse. Qual é o efeito? Ou seja, quando você lê essa rima, ó, escura, costura e lua, é o brilho, né? Ele está se referindo aí, traz um efeito lá no texto do brilho da lua, que vai se revelando cada vez mais clara. E aí, se você, caramba, não estou entendendo nada, então volta lá no texto e faz a leitura dele. E agora você sabendo figuras de linguagem, ao ler o texto, talvez fique mais claro, talvez você entenda melhor. Porque agora você vai ler o texto entendendo o que está por trás daquilo que o autor quis dizer, tá? Então, quando ele tem lá na sua rima escura, costura e lua, e as outras mar e brotar, que efeito ele quer trazer? Ele quer dizer que ó, o brilho da lua está aparecendo, está se revelando e cada vez mais forte, ou seja, cada vez mais clara, né? Essa luz está aparecendo, ok? Então vamos lá. Então eu quero aqui a sua atenção justamente para o que nós estamos trabalhando, sentido figurado e sentido denotativo. Né? O sentido conotativo é o figurado, é o sentido em que a gente trabalha com o que parece, com a comparação, com a ironia, com palavras de sentidos contrários, tá? A gente vai ver cada uma delas com sons parecidos, com repetição de palavras. Então a gente tem o sentido conotativo. Quando você faz referência a alguma coisa se utilizando de uma palavra no seu sentido que não vai ser real naquele contexto, ok? E o sentido denotativo é o sentido real. Então, se eu utilizar a palavra como o verbo, por exemplo, brotar, eu vou usar o verbo brotar no seu sentido real dentro de uma frase, de um contexto. Então, ali eu estou usando o sentido denotativo, tá? Então, a gente vai verificando isso aí a partir dos próximos exercícios. Vai ficar mais tranquilo de você entender. Vamos lá na página 15. Põe aí, vai colocando aí as respostas, vai respondendo. Não precisa responder exatamente como eu coloquei aqui. A ideia é que você entenda e faça a sua correção, tá? Bom, na página 15, lá em cima, leia aí comigo, está falando sobre a metáfora, né? A metáfora é uma criação subjetiva, isso está no seu livro, tá? Olha só, de vez em quando eu apareço, vou falando com você. No seu livro, na página 15, na parte de cima, tem lá. A metáfora é uma criação subjetiva, é o que eu falei no início, lembra? Depende das intenções, da imaginação do autor, tá? Às vezes tem sentido mais evidente, então vai ficar fácil, óbvio, de você reconhecer, mas vai ter metáforas sobre as quais podem ser feitas muitas suposições, tá? Então, é aí que entra a subjetividade, que pode parecer para um, talvez para outro seja diferente. Eu estou falando aqui de o que é isso? São ideias, pensamentos, tá? Então, vamos lá. Aí o exercício 2, ele quer o seguinte, que metáfora é empregada no texto para fazer referência à mudança de fase da lua, da cheia para a minguante? Quem leu o texto vai lembrar. Quem não leu, volta lá para ler, tá? Então, qual é a metáfora que ele utiliza, né, para fazer referência à mudança de fase da lua? Ou seja, da cheia para a minguante. E aí? Quando ele coloca lá, ó, roçando no céu, a lua gasta sua curva, ela se afina, né? Então, a minguante, ela não é fininha? Então, ele tá dando o formato. Então, por isso que eu falei, ó, você tem que prestar atenção, não é decoreba. Você vai precisar ler e vai precisar, caramba, o que é? Tentar imaginar essa cena, entendeu? Aí na questão 3, acompanhando aqui no livro, você também acompanha aí, tá?
Releia este trecho e observe as expressões destacadas. Olha só. Plaf, plaf. Mergulhe os... Ah, essa é muito legal. Olha aqui. Mergulham os remos dos 6 irmãos. Mas nessa noite mais negra que as outras, um sopro vem gemendo sobre a água. É o vento. O mar, cansado de ser plano como um campo, incha-se em dunas e morros. Ergue as costas, estica os dedos brancos de espuma. Então calma aí, vamos lá. Apenas uma das expressões em destaque, repara que tem 2 orações aí que estão em negrito, correto? Então, apenas uma das expressões em destaque é uma metáfora. É isso que ele está querendo dizer aqui. Qual? E aí, você vai ter que identificar, você vai ter que justificar. Questão boa para a prova, né? Isso aí. Coloca um texto lá, olha aí. E aí peço para você identificar onde tem metáfora ali, viu? E aí? Plano como um campo, estica os dedos brancos de espuma. Então lembra da regrinha que eu falei. Metáfora não tem o como. Então olha lá de cima, plano como um campo. Ali é o quê? Comparação. Então olha de baixo. Estica os dedos brancos de espuma. Só pode ser, né, gente? Então vamos lá. Deixa eu então sair que agora eu já começo a atrapalhar aqui. Então olha a resposta aí. A expressão estica os dedos brancos de espuma. Viu? Por quê? Porque não existe aqui o elemento como. Está dizendo que ele está esticando os dedos brancos e está comparando o branco que está no dedo dele à espuma. Entendeu? Então existe aqui uma comparação, né, implícita sem a utilização do como. Isso aqui é metáfora, tá? Então vamos lá, letra B. Na letra B pede o seguinte: o trecho ele contém um exemplo de outra figura de linguagem, que é a onomatopeia. Ele pede para você localizar. E aí a onomatopeia, todos vocês conhecem, né? Já estudaram em outras séries. Enfim, é o que, gente? A imitação de sons, não é isso? Então, qual é a imitação que aparece logo no início aí? Plaf, plaf, não é? Então, vamos lá? Vou colocar a resposta aí. É que eu botei. Aqui ele está falando, a metáfora ao tratar do movimento do mar por meio de uma semelhança aí, de uma analogia, né? Os dedos que se esticam, como eu falei, tá? Sem utilizar partículas comparativas. Já na comparação se utiliza o como. Então isso aqui está explicando ainda a letrada 3, tá? A expressão plano como um campo, por sua vez, contém a partícula como eu disse, né? Estabelecendo aí uma comparação, tá? Então, aqui na letra B, a onomatopeia é plaf, plaf, que representa o quê? Os sons dos remos contra a água. Então, é lógico, esse plaf, plaf solto, você vai achar, cada um vai falar alguma coisa, mas ele dentro desse contexto, dessa história, você está sabendo que tem os meninos, que eles estão no barco, né? Então, você vai associar esse barulho ao quê? Aos remos, né? Batendo aí na água, entendeu? E aí quando você consegue fazer essa imagem acontecer, quando você traz esse entendimento, você consegue perceber isso aqui, ó, o cenário, né? É um cenário aí marítimo em que se desenrola toda a história, toda a narrativa, tá? Muito bem. Então fizemos aí a letra B da página 15. Lá no final do seu livro, na página 15, tem a explicação do que é a comparação. Ao lado direito, você tem a escrita do que é onomatopeia. Então, é importante você grifar essas anotações para você estar estudando, revisando, né? Uma possível prova, atividades que nós iremos futuramente fazer, tá? Então, marca aí. Vê se eu coloquei alguma... não. Então, vamos para a próxima, página 16. Na página 16, ele traz agora a aliteração e a assonância. Olha só, preste atenção aqui. Preste atenção aqui para não ter confusão.
Vão ter... Ah, não entendi, professora. Porque dá para entender. Olha só. Presta atenção aqui comigo. A literação é repetição de fonemas iguais. Quando eu falo de fonema, estou me referindo ao som, aquilo que você escuta, tá? Então, olha só, é a repetição de fonemas iguais ou semelhantes. Palavras próximas. O efeito sonoro, ele é bem sugestivo. Você percebe que elas são parecidas, tá? E aí, eu trouxe um exemplo aqui bem legal. Quem nunca ouviu falar nessas frases aqui, ó? O rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente até brinca, né? Vamos ver quem fala mais rápido. Não pode errar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Por quê? Porque existe uma repetição aqui desse fonema R, não é isso? Rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, a essa repetição, nós damos o nome de aliteração. Então, é uma aliteração. Acontece aí uma aliteração. É a repetição fonética, tá? É a repetição do som de palavras próximas, palavras dentro de um texto, dentro de um poema, numa música, letras de músicas. Você pode encontrar muito aliterações, porque é a repetição do som. Não confunda. Repetição de palavras, professora, não. É a repetição do som que aquela letra emite, entendeu? É a repetição dos fonemas. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A repetição desse R, do som do R, tá? Agora olha de baixo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Essa é difícil, né? Tenta falar aí rápido aí. Tem certeza que você vai se embolar. Eu me embolei aqui a beça. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, né? Esse tri, esse ti, esse som do T e do R é uma aliteração acontecendo aí na brincadeira, na oração, na frase, na música, no texto, enfim, tá? Então é isso que você vai precisar perceber. Então, isso se chama aliteração. Agora vamos para a assonância. A aliteração é o som fonético, ok? E a assonância? A assonância é a repetição do som vocálicos. Então, olha só. A assonância eu estarei me referindo sempre às vogais, tá? E é sempre a repetição naquela parte mais forte, a sílaba tônica da palavra, tá? Então, peraí, deixa eu ver se tem exemplo aqui para você. Tem. Aí eu coloquei a letra aqui da música do Djavan, só um trecho, né? Não sei se todos vão conhecer, mas eu quero que você perceba aqui a escrita dela, a composição dela. Então, olha só. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul. Olha o U aí, né? É o som vocálico, tá vendo? U, sul, azul. Luz do sentimento nu. Tem mais um nu aqui, ó. Então vamos ler de novo? Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Posso dizer que esse paixão e coração também formam uma assonância, porque tem repetição que rima aqui do ao-til, né? Desse final aqui, ó, tá? E aí você segue lendo, a minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Então, essa repetição fonética também da vogal U, tá? Tá até aqui embaixo, para você poder compreender aí onde a gente encontrou a assonância aqui nesse trecho da música Linha do Equador do Djavan, tá? Então é isso, gente. A literação é a repetição fonética dos sons voltados para as consoantes, né? E a assonância, a repetição dos sons vocálicos, tá? Sempre o som fonético, sempre a fonética relacionada ao som. Fonética relacionada ao som, tá? Então, muito bem. Vamos para 16, página 16. Né? Deixa eu ver aqui. Tá. Aí ele pede aí, ó, para você observar a sonoridade do trecho a seguir produzida pela aliteração. Então diz assim, vencidas as primeiras marolas, varada a arrebentação,
Vai o barco sobre o líquido espelho. Plaf, plaf. Mergulha os remos dos 6 irmãos, encrespando o brilho sem parti-lo. E o 7º atrás em silêncio. Considerando a cena descrita, que efeito produz a repetição dos sons B, S e R e dos encontros consonantais e dígrafos? Então, assim, talvez de início seja difícil, né? Professora, eu não entendi. Vamos lá. A repetição, ela parece reproduzir o barulho dos remos na água e o deslizar do barco. Então, se a gente entende o cenário, fica mais fácil também de você perceber a figura de linguagem que foi utilizada no texto, tá? Então, tem aí a repetição, você pode escrever como eu coloquei. A repetição, ela parece reproduzir o quê? O barulho dos remos na água e o deslizar do barco, tá? Justamente por conta desses sons aí, do V, do S e do R. Repara que eles estão entre linhas paralelas, né? É assim que se representa quando a gente quer falar de som, de fonética, a letra, tá? Então, nós temos aí a aliteração. E lá embaixo, nós temos o número 2, né? Ele pede também para você observar a sonoridade, o som produzido pela assonância, que é o som vocálico, né? Das palavras que estão em negrito. Então, olha aí. Inutilmente procura na escuridão. Então, olha só. Você abre, você está na página 16. Então, número 2, letra A. Então, você tem procura, escuridão. Aí você tem proa, rota secreta, romper, horizonte e separa. Você tem essas palavras que estão em negrito. Observa aí na página 16. Aí ele pede para você quais os sons que se repetem. Então, os sons que se repetem são esses aí, ó. Ocorre a literação do R e a assonância do U, do O e do A e do O contínuo. Tá? Então, a literação, presta atenção quando você lê, é a repetição do som do R. Tá? E a assonância é a repetição das vogais. Ok? Coloca isso lá. E na B, considerando a cena descrita, que efeito produz a repetição desses sons? O efeito. Então, olha só. O R, ele reforça a ideia do barco abrindo caminho no mar. Singrando suas águas, né? Então, ele entrando aí por dentro das águas, aí abrindo caminho, é como se esse R estivesse aí reforçando essa ideia, tá? Então, ó, inutilmente procura na escuridão caminhos que o levem à estrela. Tenta varar com a proa a rota secreta do céu. Romper a linha que no horizonte hoje separa. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima página. E a página 17. Tá? Na página 17, nós vamos falar um pouquinho sobre anáfora. Anáfora, nós vimos aliteração, assonância e agora anáfora. O que é anáfora? Anáfora agora é a repetição de palavras ou de um grupo de palavras. Então, quando você vê uma palavra se repetindo muito na frase, na oração, nas estrofes, enfim, existe ali então uma anáfora, tá? Então, vamos ver se tem exemplos aqui. Ó, exemplo aqui. Este amor que tudo nos toma, este amor que tudo nos dá, este amor que Deus nos inspira e que um dia nos há de salvar. Então, repara, amor, 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 repetição de muita palavra, né? É uma anáfora, ok? É mais tranquilo, né? É mais fácil. Aí, no seu livro, na página 17, deixa eu voltar aqui, que o meu pulou a página. Lá, 15... 6, 17. Tem um texto, um iniciozinho do texto, né? De Aníbal Machado, que fala assim: abre a porta, abre a porta. A criança chora e a porta não se abre. A criança grita e a porta não se abre. Até então, não havia obstáculo que a criança não conhecesse. Agora, ela já está berrando e a porta não atende. A porta nem dá sinal. E não vem nem mãe, nem tia, nem criada, nem ninguém.
Como é que a porta faz isso? Ora, é tentando aí reproduzir, né, a ideia de uma criança com relação àquela porta fechada, sendo um obstáculo, né, entre ela e alguém, ou entre ela e o outro lado, tá? Então vamos lá, na página 17, número 1, releia o conto No Rumo da Estrela, né? E aí pede para você localizar no conto um parágrafo em que a anáfora é utilizada. Então a gente viu aí que a anáfora é a repetição de palavras, como no caso aí, ó, abre a porta, abre a porta. Como no caso lá da palavra amor, do exemplo que eu trouxe. Então aqui com relação ao livro, nós temos aí, ó, mais intensa e mais bonita e mais olhada e mais amada. Qual a palavra se repete? Mais, tá vendo? Então nós temos aqui anáfora. Olha a outra. Nos olhos dele, só ela se reflete. Na noite dele, só ela se ilumina. Dele e dele aqui, né? Esse reflete dele, a gente pode dizer que esse finalzinho aqui dá a ideia de som, tá? Não de repetição de palavra, ok? Vamos para a letra B. Que efeito essa repetição cria no texto? Expressa e enfatiza o amor crescente do jovem pela estrela, né? Então, quem leu o texto, quem fez o resumo, vai lembrar da história. Lembrando aí que o resumo vale nota, né? A gente está fechando a V2. Então, quem não fez o resumo, trata de fazer. Semana de segunda chamada está chegando e aí você envia para mim, tá? Enquanto isso, você tem tempo aí, né? Quem não fez, de ler o texto e de fazer o resumo, ok? Deixa eu aproveitar e falar com você sobre o resumo, porque eu recebi alguns resumos e aquilo não é resumo, né? Gente, resumos são as partes mais importantes do texto. Resumo não pode ser nada muito grande, nem também 3 linhas. Teve aluno enviando aí 3, 4 linhas, isso não é resumo. Eu não posso considerar. Você precisa ler o texto, fazer uma análise. Imagina que agora você, sabendo da história, você tem condição de contar essa história para outra pessoa. Só que, lógico, se você vai contar, você não vai ler todos os detalhes, você vai resumir. Você vai lembrar de partes mais importantes. Entendeu? Então agora você consegue resumir a história, tá? No resumo entra personagens? Entra. No resumo entra situações? Sim. Entendeu? Então, no resumo, é a história contada de maneira breve. Mas é lógico que precisa entrar ali na história, ela precisa ter um início, meio e fim, né? E você precisa trazer alguns acontecimentos importantes, ok? Então, fica atento aí. Quem não fez o resumo, né, volta lá, faz e me envia. Quem refez dessa forma como eu estou falando, que eu não vou aceitar, aguarda a segunda chamada e reencaminha, tá bom? Vamos lá, você... Página 18, tá terminando aqui a nossa correção, rapidinho. Vamos falar de personificação ou prosopopeia, tá? A personificação é a atribuição de qualidades ou características humanas a animais, objetos, fenômenos da natureza, ou enfim. Tudo aquilo que você atribui, que é característica que só o ser humano pode fazer, e aí você diz que alguma coisa está fazendo, epa, peraí, você personificou, tá? Então vamos ver o exercício 1 aí, ó. Identifique nos trechos a seguir as características humanas que foram atribuídas a objetos ou fenômenos. Vamos ver. E um longo barco foi surgindo na praia. Então, o que foi surgindo na praia, gente? Barco, né? Então, continua aí. O esqueleto de madeira deitado sobre a areia. Epa, para e pensa. Barco tem esqueleto? Barco deita? Então, reparou? Já começou a apresentar elementos que na hora a gente percebe que isso aqui pertence ao ser humano. Então, você tem aí o quê? Personificação, tá? Vamos lá? A resposta? Esqueleto e costela fazem parte da estrutura óssea humana
e deitar, né? A ação de deitar, que é comum aos seres vivos. Beleza? É tranquila, né? Personificação é legal de brincar, de identificar, né? Vamos para a letra B. Tão distante de mim, olha só, suspira o moço, confundindo o seu lamento com o beijo da água contra o casco. E aqui, beijo da água, né, gente? Beijar é uma ação, pertence ao ser humano, né? Então a água não beija. Então, beijo é a ação aí que está personificando a situação, tá? Ainda na página 18, ele apresenta pra gente o eufemismo. O eufemismo é quando você substitui uma frase, uma ideia que é desagradável, uma notícia ruim, por exemplo, sabe? Quer coisa pior do que você informar alguém que fulano morreu? Ninguém gosta de dar essa informação, né? Então, o que, que você faz? O que, que a pessoa geralmente faz? Ela cria uma maneira mais tranquila, mais suave de avisar, de dar a informação que o outro morreu. Isso aí é o quê? Eufemismo, tá? Então, você tem aí na número 1, letra A, um pedaço do trecho e ele pede para você trazer, então, aí o eufemismo, ou seja, o que parece ser, né? Então, vamos lá. Perdido o timoneiro, para sempre navegavam os irmãos, sem possibilidade de chegar. Longe está a terra firme, longe, lá longe, as estrelas. Bom, gente, que outro termo poderia ser usado para substituir a palavra destacado? Longe, perdido no caso, né? O que você acha? Morto, né? Morreu. Quem leu o texto até o final vai entender que foi isso que aconteceu. E na letra B, em sua opinião, por que a autora usou esse termo aí destacado, perdido? Lembra que eu falei que a figura de linguagem ela é subjetiva, pertence à imaginação do autor. Então eles têm uma licença, é um recurso poético, né? Eu vou ter aqui, a resposta é pessoal, mas é importante você saber que o eufemismo, que qualquer figura de linguagem que ele se utilize no seu texto, ele está se utilizando de um recurso poético, tá? Para quê? Para suavizar esse acontecimento. Imagina chegar e falar, morreu, o menino morreu. Não, né? Então ele colocou isso aí, ó, perdido o timoneiro, para sempre navegavam os irmãos sem a possibilidade de chegar. Longe está a terra firme, longe, lá longe as estrelas. Nossa, dá a ideia de que alguma coisa realmente se acabou. Morto está. Ok? Então, eufemismo, igual quando fala, né? Ah, fulano virou uma estrelinha, se referindo a alguma criança que faleceu, né? É novinha e tal, ou dorme com os anjos, está no céu com os anjos, enfim. Então, a pessoa acaba amenizando, né, a informação, tá? Página 19, estamos finalizando. Ironia, né? Ironia é quando você fala algo de forma, vamos pensar assim, ideia contrária, mas meio que debochado. Você está sendo irônico. Você não era aquilo na verdade que você queria dizer, mas você se utiliza dessa expressão. Então você acaba criando aí uma ironia, né? Por exemplo, quando diz assim, ó, ele é tão arrumadinho que vestiu a camisa do lado avesso. Peraí, se ele é tão arrumadinho, como é que ele pode usar a camisa do lado contrário? Então eu tô sendo irônica. Ih, ele é tão arrumadinho, sabe? Nossa, você é tão inteligente, sei lá, tirou 0. Pô, entendeu? Então, você está sendo o quê? Irônico, né? E assim vai. Essas figuras de linguagem, gente, elas não são usadas somente em textos poéticos, não. Algumas também fazem parte aí do nosso dia a dia, do cotidiano, né? Então, depende muito do contexto em que se está inserido aqui. Às vezes a pessoa se utiliza de uma figura de linguagem e nem sabe o que está utilizando. O que mais a gente escuta e vê por aí são pessoas irônicas, né? Então, é isso. Vamos lá. Na página 19, letra A, então, ele pede o seguinte. O narrador, ao falar da tradução de um poema em latim, ele apresenta duas ideias aparentemente opostas. Identifique essas ideias e comente a contradição. Eu já coloquei aqui
Eu quero que você entenda. Não estou preocupada, vai copiar a resposta. Não. Minha preocupação, o que eu quero é que você compreenda, tá? Depois você escreve a resposta com as suas palavras, dentro do que você entendeu. Então, olha ali. O narrador diz que uma pessoa não identificada no trecho, essa pessoa ela fez uma tradução clara e fiel. Ela traduziu clara e fielmente lá o texto. Mas repara, logo em seguida, ele afirma que o poema original é mais fácil de se compreender do que a tradução. Então, nesse momento aqui, ele foi irônico. Como é que pode ser? Diz que eu fiz uma tradução clara e fiel e agora vem dizendo que o outro é melhor? Mais fácil de se entender? Então, entendeu a sacada aí? Ele foi irônico. Assim, o que parecia um elogio, né? Ele estava elogiando ali a tradução feita por alguém, logo se revela uma crítica, tá? Então aí você responde a letra A, ok? E na letra B, ele pede assim, no trecho, essa aparente contradição teria sido um deslize do narrador ou um efeito proposital. Pede para você justificar. Então, olha só, gente, é lógico que no texto foi um efeito proposital, né? A própria escolha de palavras do narrador, elaborando a crítica ao tradutor de forma complexa, revela que essa contradição foi planejada. Por quê? Porque o propósito dele era esse, né? Era escrever o texto, ele já tinha essa intenção, né? O autor, ele já traz a sua intencionalidade quando ele vai escrever algum texto. Para finalizar, nós temos agora a antítese e o paradoxo, que são muito parecidas. A antítese e o paradoxo vão trabalhar com ideias contrárias, tá? Deixa eu aparecer aqui para você. A antítese vai trabalhar com as palavras antônimas, tá? Palavras. E o paradoxo vai trabalhar com ideias contrárias, sentidos contrários, né? Contextos que trazem ideias contrárias. Então, antítese são palavras contrárias e o paradoxo são sentidos, tá? Então, a gente vai ver isso aqui no exercício, ok? Porque elas são muito parecidas, eu sei que causa aí uma confusão, tá? Do aluno, né? Para entender. Já estou terminando aqui. Então, olha só. Número 1. De dia, quando o sol queima e a luz ofusca, os irmãos dormem. Acompanha comigo. Número 1, tá? Da página 20. De dia, quando o sol queima e a luz ofusca, os irmãos dormem deitados no fundo do barco. De noite remam. Uma, duas, muitas noites. E aí, que ideias opostas se destacam aí nesse trecho? Vê se encontrou. Dia, noite, dormir e remar, né? De noite você entende tranquilo, são palavras opostas, sim. Agora, e dormir e remar, você entendeu? Dormir traz a ideia de quê? Cansaço, né? Então ele agora vai parar, vai descansar. E o remar traz ideia de ação, de movimento, trabalho. Então ele não está cansado, então ele agora vai agir, vai fazer alguma coisa. Então existe aí o quê? Antíteses, tá? Então vamos lá. A número 2. A número 2 aqui embaixo pede para ler os versos, fanatismo, né? E aí, a partir dos versos, lembra que eu falei? O paradoxo vai trabalhar com o contexto. Então, por isso ele traz aí esse trecho que diz assim: minha alma de sonhar te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão de meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Então, e aí, gente? Qual desses versos apresenta uma ideia que, se tomada no sentido literal, seria impossível acontecer? Vê se você acertou. O segundo verso, quando diz, meus olhos andam cegos de te ver. Peraí, cego de ver? Se é cego, não vê. Como é que pode estar cego e ver? Então existe aí o quê? Paradoxo, uma ideia, né? Contrária, tá?
O uso dessa contradição é o que traz, é o que força aí as imagens do poema, ok? Muito bem. Então assim a gente termina. Sim, a gente termina a correção aí dos exercícios. Eu sei que essa videoaula ficou um pouquinho mais extensa, mas é necessária, tá? Você precisa colocar em ordem, realizar essas atividades e eu vou deixar para você as páginas seguintes, gramáticas, né? Começa lá na 22, isso. A 22 até a 25, você vai enviar lá em atividades, que eu vou deixar essa folha de atividades lá, ela vai estar valendo nota, tá? Para nossa AV2, tá bom, gente? Então não deixe de fazer atividade, ok? Qualquer dúvida, eu tô no fórum, tem videoconferência e a gente vai se falando aí, tá? Então é isso, se cuida, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.